sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e no tema da aula de hoje nós iremos falar sobre a filosofia patrística. Vamos lá? Bom, pessoal, a patrística ela vai surgir no momento de transição da antiguidade para a Idade Média, então ela vai ser o primeiro movimento do período da filosofia medieval, tá? E vai ser desenvolvido pelos chamados pais da Igreja Católica, pelos padres. Daí vem o nome de patrística, fazendo referência aos pais da Igreja Católica, que seriam os padres. E a Marilena Chaui, ela coloca a ideia do surgimento da filosofia patrística como tendo fontes muito importantes, como as cartas de São Paulo e as cartas de São Pedro, como um ponto inicial aí para a filosofia patrística. Bom, gente, qual que era o objetivo desta filosofia, tá? Então, o que vai acontecer? O cristianismo, ele vai se tornar uma religião permitida no Império Romano a partir ali do século II depois de Cristo. Só que mesmo sendo uma religião permitida e posteriormente se tornando a religião oficial do Império Romano, essa religião não vai ser extremamente popular em seu início. E aí então havia a necessidade de se defender os ideais cristãos, a fim de convencer as pessoas, para que as pessoas aderissem ao cristianismo. Então essa filosofia inicialmente ela vai buscar isso, ela vai buscar converter mais pessoas ao cristianismo, levar as ideias cristãs a um número maior de pessoas. E aí eles vão ter algumas dificuldades. Por quê? Porque eles estavam ali lidando com uma sociedade que era muito voltada para a filosofia, que era uma sociedade que estava vivenciando, estava acostumada às ideias filosóficas, a ideia voltada para a razão. Então a gente vai ter o início do que seria a teologia cristã, no qual eles vão estar aí fundamentando as primeiras ideias aí da teologia cristã. Eles estariam fundamentando mais racionalmente as escrituras sagradas. Só que isso gerava muitas dificuldades para a população entender. Por quê? Era uma população voltada muito para as ideias filosóficas. E aí vem uma ideia totalmente nova voltada para dogmas. Então era muito complicado fazer as pessoas entenderem a ideia da criação do mundo, a ideia do pecado original, da trindade, a ideia de encarnação e morte, de ressurreição, de juízo final. Por quê? Porque na concepção daqueles indivíduos isso se tornava algo até mesmo absurdo. Então, pegando a ideia da criação do mundo, de que Deus criou o mundo do nada, para as pessoas que estavam acostumadas às ideias filosóficas, principalmente aí os gregos, era uma concepção que beirava o absurdo. Por quê? Na visão deles, como que uma coisa pode surgir do nada? Então, era muito difícil eles terem essa concepção, porque dentro da ideia filosófica, o mundo em si, no qual eles habitavam, sempre existiu, e os deuses vieram junto com esse mundo. Então, é difícil você ter a concepção de que as coisas surgiram a partir do nada. Então, era uma situação muito complicada, assim como a ideia do pecado original. Então, se você pegar a ideia do pecado original, que vem justamente daquela traição, do fato de Adão ter comido o fruto proibido, isso coloca o ser humano numa situação não divina, numa situação de inferioridade, no qual ele sempre deve pedir perdão
por conta do seu pecado, por conta da sua traição. E se a gente pegar os estudos de Aristóteles, o Aristóteles, ele, ao analisar aí o Homero, as escrituras de Homero, ele vai falar que o Heitor, que era o príncipe troiano, ele era tão virtuoso que ele parecia ser filho de um deus. Então, o Aristóteles, ele vai falar muito dessa questão de externar aquilo que havia de divino no ser humano. Então, ele vai falar que as pessoas deviam seguir a virtude, exercitar a virtude, justamente para poder externar aquilo que havia de divino em nós. E aí vem o pensamento do cristianismo, que coloca o ser humano como um ser inferior, que deve sempre pedir perdão pelos pecados. E isso não encaixava na visão do homem daquela época que estava inserido nesse mundo filosófico. Então, era muito complicado para as pessoas que tinham essa visão filosófica entender esses dogmas, principalmente pelo fato de que eles não podiam questionar, porque aquilo que estava no Evangelho, aquilo que estaria nas Escrituras, elas não podiam ser contestadas, porque eram dogmas. Então imagine para o homem que vivia em torno das ideias filosóficas, você falar para ele que ele não pode contestar alguma coisa, que você está trazendo uma verdade que não pode ser contestada. Como assim eu não posso questionar? Como assim eu não posso contestar? Porque na visão do filósofo ali naquela época, as verdades estavam ali e deveriam ser questionadas, deveriam ser contestadas. E aí vem um grupo e traz todos os dogmas envoltos aí da ideia cristã que são incontestáveis. Dogmas são aquelas verdades absolutas que não podem ser contestadas. Então isso cria, de certa forma, um bug na cabeça das pessoas. E essa foi a primeira dificuldade que os cristãos tiveram, que os filósofos patrísticos tiveram, que é conseguir inserir essas ideias dentro de uma sociedade que era voltada para a filosofia. Bom, gente, e aí dentro desta questão, a gente tem os padres apologistas, que seguem linhas mais ou menos contrárias, tá? Porque a gente tem o Tertuliano. O Tertuliano, ele era um crítico da racionalização da fé. Então ele era totalmente contrário à ideia de se utilizar a filosofia grega para justificar a fé cristã e os dogmas. Então ele achava que a fé tinha que ser algo por si só e você não deveria utilizar então as ideias da filosofia grega para justificar aquilo que seria a fé cristã. Por outro lado, nós temos também o Justino, que ele é adepto da utilização da filosofia grega. Ele acreditava que a filosofia grega podia contribuir para você levar o cristianismo a um número maior de pessoas. E ele vai se pautar muito nos escritos de Platão. Porque naquela época em si ele não vai ter tanto acesso aos escritos de Aristóteles, então suas ideias vão ser pautadas mais naqueles escritos que ele tinha um maior acesso, que eram os de Platão. E ele acreditava que, utilizando as ideias de Platão, ele poderia levar o cristianismo a um número maior de pessoas. Ele dizia que os filósofos em si daquela época, eles podiam não conhecer a verdade, podiam não conhecer o cristianismo, mas as suas ideias pautavam aí através de uma inspiração divina. E aí então ele começa a ideia da racionalização da fé, de você trazer um pouco de filosofia, daquela pitada de racionalização filosófica dentro dos ideais cristãos.
Bom, e aí então, nesse primeiro movimento, que é o movimento da patrística, a gente vai ter uma influência muito grande das ideias de Platão, principalmente da questão do neoplatonismo. Por quê? Porque a gente tinha pessoas que estudavam muito os escritos de Platão e reinterpretavam aquilo que Platão havia dito, como por exemplo o Plotino e o Porfírio, tá? Eles são pensadores que buscavam aí entender as ideias de Platão e que vão acabar sendo usados na filosofia patrística, no qual eles vão pegar as ideias de Platão e colocar uma roupagem cristã, associar as ideias de Platão às ideias do cristianismo. E lógico, aquilo que não podia ser associado seria aí dispensado, descartado desse conjunto. E aí, gente, dentro dessa questão, a gente tem algumas correntes básicas da filosofia patrística, tá? Tinham aquelas pessoas que defendiam que a razão e a fé, elas são irreconciliáveis, elas nunca iriam caminhar juntas. E aí, na ideia desses primeiros, a fé, ela trazia a verdade e ela sempre estaria acima da razão. Nós temos também aqueles que acreditavam que a razão e a fé, elas são irreconciliáveis, mas eles determinavam que cada uma tinha seu campo de atuação e suas próprias verdades, tá? Então, a razão teria seu campo de atuação próprio, assim como a fé teria seu próprio campo de atuação. E nós temos aqueles grupos que achavam que a razão e a fé podiam sim ser conciliáveis. E dentro deste sentido, na visão deles, a fé vai trazer as verdades e essas verdades defendidas pela fé seriam apoiadas pela razão. Então a razão, ela serviria para defender as verdades trazidas pela fé. Bom, dentro deste contexto, os principais pensadores da filosofia patrística foi justamente o Santo Agostinho e o Boécio, tá? O Santo Agostinho, ele tem uma história bem interessante, porque ele se converte ao cristianismo já bem mais velho, por volta dos 32, 33 anos de idade, tá? E aí, em seu livro Confissões, ele vai narrar essa trajetória de como que ele se tornou cristão. E aí ele vai falar justamente como que é esse processo de transição e de aceitação da fé em Cristo, da fé em Deus, tá? Então, ele vai ser um dos grandes pensadores aí da filosofia patrística. E é interessante que ambos, tanto o Santo Agostinho quanto o Boécio, eles vão fundamentar a ideia em torno do livre-arbítrio. Porque uma das coisas que as pessoas questionavam muito dentro da ideia do cristianismo era justamente como que um Deus tão poderoso, que seja onipotente, onipresente, onisciente, como que ele pode deixar as pessoas caírem em pecado? E aí vai vir justamente Santo Agostinho e o Boécio, e eles vão falar que é justamente por conta do livre-arbítrio, que Deus teria criado as pessoas com essa questão do livre-arbítrio, com a possibilidade de escolherem seu caminho. Então, as criaturas, elas tinham a possibilidade de escolha. E aí, na visão do Santo Agostinho, quando as pessoas escolhiam o caminho de Deus, o caminho do bem, elas estariam, então, se aproximando de Deus. Então, se eu escolho o caminho do bem, eu estou me aproximando de Deus. E se eu estou me afastando do caminho de Deus, eu estou chegando mais próximo do que seria o mal. E aí vinha uma outra questão, né? Como
que pode, diante de um Deus tão poderoso, existir o mal? E aí o Santo Agostinho respondia que a existência do mal nada mais é do que a ausência de Deus. Uma vez que o homem tem livre-arbítrio para fazer suas escolhas, ele pode escolher o caminho do bem, se aproximando de Deus, ou ele pode escolher outros caminhos que vai afastá-lo de Deus. E então isso o aproximaria do mal, que seria a ausência de Deus. Então, gente, eles pegam e começam a racionalizar a ideia da fé, a unir filosofia com as ideias cristãs. E isso vai permear toda a ideia da filosofia medieval, que vai ser pautada muito nessa questão de como conciliar a razão e a fé, e se é possível conciliar os dois. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.